Ora, cá estamos nós, estamos a gravar e continuamos assim a nossa saga. Portanto, o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de, portanto, literacia financeira. Continuamos a nossa saga porque continuamos, portanto, com o livro de Lynn Alden, Broken Money. Já disse até mais que uma vez, aproveitei porque este livro está único e exclusivamente em inglês. Ele não existe à venda no mercado português. Não há qualquer editora que tenha, portanto, traduzido este livro. Lynn Alden é uma das melhores, portanto, engenheiras financeiras, digamos assim, e das melhores analistas financeiras, visto que ela é engenheira de formação, mas depois tem dedicado toda a sua vida aos mercados financeiros, e esta é uma oportunidade única para terem, de uma forma simplificada, aquilo que se está a passar nos dias de hoje. Obviamente que esta parte em que estamos a chegar ao final da primeira parte do livro, e hoje vamos para o 8º capítulo, portanto, free banking, ou seja, portanto, os bancos livres versus central banking, portanto, a criação já no século XIX e depois, indícios do século XIX e depois mesmo no século XX, sim, a criação dos bancos centrais. Muita gente, inclusivamente a nível governamental, foi contra a criação dos bancos centrais, mas eles viriam a consolidar-se e, portanto, esta parte começa já a ser mais atual, o que torna ainda mais importante a sua compreensão e estarmos a par daquilo que se está a passar no nosso sistema mundial, porque todas as coisas estão interligadas. Portanto, Free Banking vs Central Banking, portanto, os bancos, portanto, começaram a ser regulados pelo Banco Central. Os bancos, portanto, emprestam dinheiro e compram instrumentos financeiros e cedem crédito à economia. O Banco Central passou a ser, assim, o criador de dinheiro, o criador de massa monetária, que por vezes está mais intervencionado pelaquilo que é os governos e outras vezes funciona de forma mais independente. Estamos inclusivamente a ver a guerra que existe agora entre o Sr. Powell, que é o governador do Banco Central americano, e o próprio Donald Trump, que quer mandar em tudo e mais não sei quê, para também introduzirmos aqui um pouquinho de humor a este personagem um pouco atípico que surgiu agora na política mundial. Portanto, temos aqui a forma mais antiga, este Banco A, em que existiam os depósitos e as notas bancárias e existia o ouro, e o ouro era o grande suporte, digamos assim, daquilo que o banco poderia criar. Os depósitos depois e as reservas que o banco tinham a nível de passivo começaram a ser já metade, portanto, nos ativos, sendo que passivos e ativos têm de alguma forma de se encontrar e o número tem de ser o mesmo. Portanto, começaram aqui já metade só de ouro nos depósitos e o crédito começou já aqui parcialmente a ser introduzido no sistema. Aqui já está a ser dada uma ideia que há aqui
um desamarrar, digamos assim, daquilo que é o padrão ouro, porque o padrão ouro, a nível político, comprometia muito aquilo que era as promessas que se fazia, que depois não podiam ser concretizadas, porque não iria haver uma desvalorização do valor da moeda. A desvalorização do valor da moeda e a inflação, que eu falo aqui muito, tal imposto escondido, é a chave política para depois desencadear os milhares e os milhões que se veem em intervenções, umas que de certo fazem mais falta, outras que são mais discutíveis, e isso aí são escolhas de âmbito político e eu não vou entrar por esse caminho. Depois começamos com o surgimento dos bancos centrais. Os bancos centrais começaram também a ter, portanto, os seus ativos e os seus passivos. Eles passaram a segurar o ouro e passaram a segurar os treasuries, que não são mais do que as obrigações que os países têm para vender a sua dívida no mercado, e as reservas e as notas bancárias, ou seja, também algum do cash flow que depois vai para os bancos, e os bancos centrais começam eles também a ter a palavra a dizer sobre a criação de dinheiro e o preço do dinheiro, portanto as taxas de juro. Os bancos depois começam a ter essas reservas, também elas negociadas e concedidas pelos bancos centrais, os empréstimos e, finalmente, como passivos, os depósitos que nós temos no banco. Portanto, o banco, para nós, aquilo que nós ganhamos ao fim do mês, que vai diretamente para o banco, é um passivo, ou seja, o banco, ao estar a segurar o nosso dinheiro está constantemente a perder valor para a inflação. O banco, ao estar a segurar o nosso dinheiro sem lhe mexer e sem o poder pôr a rentabilizar, o banco está a segurar um passivo, porque para o banco, segurando o dinheiro da pessoa, o banco perde dinheiro ao segurar o nosso vencimento. E, portanto, ele coloca-o no mercado ou em crédito ou a comprar, portanto, obrigações, a comprar, por vezes, ações, a oferecer vários produtos e vários mecanismos para ter a rentabilidade para dar aos seus acionistas. Eu vou desde já dizer que não invisto em bancos, portanto, ações de bancos é algo que eu não me coloco. Sigo a máxima antiga do Warren Buffett, em que não compres aquilo que não dominas. Portanto, se eu não consigo verificar com total clarividência um balanço de um banco, e se existem produtos descritivos, se existem itens, se existem rubricas orçamentais que me induzem em dívida, em dívida, não em dúvida, seria dívida, acabava por ser dívida, porque eu estaria em xeque ao não compreender e depois poder até perder algum dinheiro. Se eu tenho dúvidas em analisar um ativo financeiro, como é uma ação de um banco, eu não me coloco em bancos de todo, porque eu não sei, não domino determinadas operações que são feitas, sobretudo a nível do overnight, do repurchasing, do repo marking, portanto de
A chamada banca que não está à superfície, o shadow banking system que Lynn Alden fala, ou seja, os bancos sombra e algumas atividades financeiras que são feitas na sombra depois podem gerar problemas a um acionista que não domine certo tipo de operações financeiras. Portanto, $100 desde 1792 até 2023. Portanto, vejam bem, a nível da inflação, $100, o valor é equivalente a cerca de 3.000 e qualquer coisa, entre os 3.000 e os $3.500 hoje, a nível de ajuste para a inflação. Portanto, hoje o equivalente a esses 100 em 1792, o equivalente a esses 100 são cerca de 3.200, 3.300. Ou seja, vejam bem a desvalorização do valor da moeda, em que hoje, para comprarmos algo, temos de ter estes 3.200 a 3.300 e esse algo proporcional comprávamos-lo em 1792 com apenas $100. Portanto, vejam a proporção que isto toma. E aqui no gráfico denota-se bem que essa proporção subiu em flecha quando o Sr. Nixon, o presidente dos Estados Unidos, em 1971, quebrou o padrão ouro, porque os Estados Unidos não tinha meios para assegurar as suas dívidas mediante o ouro que tinha nos seus balanços, que não era suficiente, e aí, como maior potência militar e numa nova ordem mundial já ditada desde 1945 com Bretton Woods, os Estados Unidos impôs o dólar como o novo meio de reserva mundial. Ele foi imposto através do petrodólar, portanto houve negociações com a Arábia Saudita e outros países do Golfo Pérsico ao nível daquilo que é o petrodólar. Nunca se esqueçam que a energia é sempre e tem sido sempre, não quer dizer que possamos eventualmente mudar de paradigma, mas a energia é sempre o setor mais, digamos que, ligado ao dinheiro em si. Portanto, vou-vos dar um pequeno exemplo. Se houver uma alteração ao nível dos valores do preço do petróleo muito grande, toda a economia sofre, porque o gasóleo, a gasolina, os sistemas de transportes, todos eles são repercutidos no preço final. Um aumento ou uma diminuição brusca dos combustíveis é algo que tem de ser repassado para o produto final e depois a inflação vai ter de subir ou descer. Normalmente descer muito nunca desce, porque prefere-se sempre jogar pela subida e pela influência, embora da maneira mais suavizada possível, na desvalorização do valor da moeda, porque uma deflação seria ainda pior e mais devastadora, porque faria ruir todo este sistema económico em que vivemos.
Avaliamos aqui o poder de compra de 100 dólares de 1792 até 2023, bastante elucidativo aqui a Bretton Woods, portanto, ditou pouco depois a criação da Reserva Federal, ou seja, do Banco Central americano, e depois vemos ali o Nixon Shock, ou seja, a saída de Nixon do padrão ouro, em que se houve aqui algumas alterações ao nível do valor desses 100 dólares, esses 100 dólares tenderam a zero e, portanto, quando Nixon se desliga completamente de ter este padrão ouro amarrado, digamos assim, à quantidade de dinheiro que havia no sistema. Eu já expliquei isto. Os governos e os bancos só podiam colocar no sistema o quanto de ouro tivessem nos cofres, isto de uma forma muito simplificada para vocês entenderem. Havia aqui um PEG, ou seja, havia aqui uma forma de não termos dinheiro em excesso na economia para não gerar uma inflação de grandes termos. Também já expliquei aqui que a inflação que temos hoje, esqueçam, ela não tem sido de 2, não tem sido de 3. Eu já dei o exemplo do azeite. O azeite nos últimos tempos subiu cerca de 150%. Há produtos que são produtos essenciais que tiveram subidas astronómicas e depois cada um de nós faz um cesto e mede a inflação à sua maneira. Portanto, a inflação é um conceito muito relativo e depois também é muito fácil, digamos assim, haver aqui uma engenharia e do arco da velha, digamos assim, e jogar com estes números e metê-los para os olhos das pessoas de uma forma que elas nem sequer entendem bem aquilo que lhes está a ser dado ou vendido, entre aspas. Passamos para, portanto, o ouro em reservas Bretton Woods. Depois temos o sistema a começar a funcionar, depois o final do padrão ouro. Aqui estamos a falar das reservas que depois começam a estabilizar, porque já não há interesse em os bancos centrais terem armazenado ouro. Obviamente que alguns países ficam com esse ouro, mas após esse desligar já não há tanto interesse em ligar a esse tipo de problema, uma vez que o petrodólar é o que faz funcionar a máquina económica. A partir de o ano 2000 até 2022, realmente e principalmente após a grande crise de 2008, em que tivemos a crise dos créditos à habitação, mas que se chama de créditos à habitação, mas não foi mais do que uma criação de engenharia financeira dos bancos, em que eles chegavam a ter alavancagem das casas, os mesmos produtos eles seguravam no balanço e repassavam em venda em massa umas não sei quantas vezes, e criaram problemas com isso, e depois dessa altura os bancos centrais começam sim a armazenar ouro. E um dos bancos centrais que mais ouro começou a armazenar, daí a não ter sofrido o impacto que os países
pensavam que iriam dar à Rússia. A Rússia foi dos países que mais adquiriu ouro e barras de ouro, e depois, a nível de financiamento para a guerra na Ucrânia, a Rússia tem sobrevivido muito ao nível do ouro que tinha começado a acumular, sobretudo depois da grande crise de 2008. Aqui eu não estou a discutir quem tem razão, quem não tem razão, portanto, política não falo de todo, falo sim que Putin, realmente como líder astuto, ele tinha começado a adquirir ouro pós 2008 e até 2020 o Banco Central Russo seria talvez dos bancos que tivesse mais reservas em ouro nos seus balanços, mas ouro físico, puro e duro. Vamos seguindo para a frente, portanto, Central Bank, aqui temos os treasuries e, por vezes, os bancos centrais começam também a comprar, portanto, eles próprios a ficarem com securities de, portanto, mortgage-backed securities, isto mais ou menos para terem uma noção, hipotecas talvez de risco e algo que colocasse em risco o sistema bancário, e aqui começa-se a passar para uma nova fase de risco, ou seja, foram vendo passos arriscados. Lynn Alden explica-nos isto muito fluidamente no livro, em que cada vez mais os bancos centrais e aquilo que são os bancos comerciais foram cada vez mais criando operações de risco, isto à vista daquilo que é a regulação e tudo o que seria normas em que os reguladores deveriam de intervir e estavam a ser pagos para intervir. Nunca nos podemos esquecer que antes de 2008 haviam, portanto, grandes técnicos de universidades até bastante reconhecidas que diziam que o sistema não corria qualquer risco, e existem um documentário muito conhecido, que ele até é narrado por Matt Damon, que se chama Inside Job. É bastante aconselhável, aconselho-vos a ver Inside Job. Aconselho-vos também a ver um filme que se chama Margin Call, se quiserem entender um pouco melhor o que se passou nesta altura. Margin Call, um filme bastante elucidativo, e Inside Job, um documentário também ele muito realista sobre aquilo que foi esta crise. Não foi por acaso que voltei a esta mudança de nova ordem mundial, porque voltei aqui a ver os 8 indicadores através dos quais Ray Dalio, um hedge funder que eu admiro muito, diz que são 8 indicadores base para que se comece a ver uma mudança da nova ordem mundial, e ele coloca como prioridade, digamos assim, número 1, a educação, e número 2, a inovação e a tecnologia. A propósito disto, há coisas que, enquanto desenvolvia estes slides para vos dar este vídeo,
do canal, folheava o único jornal que compro neste momento, que é o Jornal Económico, sexta-feira, e surgia-me este paralelismo que vos trouxe, em que as universidades chinesas estão a apostar tudo para querer superar as americanas. E a nível de investigação e desenvolvimento, a aposta da China e após a inércia de Trump, a aposta da China tem sido muito ao nível de investigação, desenvolvimento e ensino, e isto pode querer dizer alguma coisa em relação àquilo que é a prioridade número 1, ou seja, uma educação e digamos que as novas gerações de base bem formadas, bem preparadas, elas são o futuro para que realmente se consolide cérebros sustentados para que uma economia prospere, e realmente a China está a apostar e muito as suas fichas na área da educação, da inovação e do desenvolvimento, e, sobretudo, também a vemos neste momento a entrar no mundo da competição com os Estados Unidos ao nível das novas tecnologias da informação. Vemos que hoje existe 130 trilhões de dólares. Eu estou a dizer trilhões, há pessoas que se irritam com estas coisas. Eu estou a dizer trilhões porque estou a falar de dólares. Se estivesse a falar de euros, eu diria bilhões. São os mesmos 12 zeros, portanto, à direita. Os zeros são os mesmos. O europeu diz bilhões, o norte-americano diz trilhões. E, portanto, como os valores aqui estão em dólares, eu estou a dizer trilhões. Existem cerca de 130 trilhões em bonds, ou seja, em dívida governamental. Existem 95 trilhões em ações. Existem 10 trilhões em ouro, e isto falamos de todo o tipo de ouro, desde ETFs, desde joias, desde barras de ouro, e aqui vê-se a escassez, e em criptomoedas que estão a surgir existem apenas 2 trilhões, e o mercado cripto poderá estar no futuro a querer dizer alguma coisa derivado à sua escassez. O produto, aqui estamos a falar da economia financeira. Vemos que mais ou menos por números altos ultrapassa, talvez chegue a 200 e qualquer coisa trilhões de dólares, aquilo que são os mercados de capitais. O produto esse é cerca de produto mundial, porque aqui estamos a falar de números mundiais, é cerca de 111 trilhões. Ou seja, a nível financeiro temos o mesmo problema do que a nível da economia real. Os países a nível de produto real têm cerca de 100% a mais de dívida. A nível de liquidez de mercados financeiros também temos mais de 100% de alavancagem. Ou seja, esta proporção está mais ou menos equiparada, e que me corrijam alguns economistas mais reputados nesta área, é a forma como eu estou a ver aqui esta ligação entre os níveis de liquidez nos mercados em proporção à liquidez também que existe ao nível
do produto e ao nível daquilo que é a dívida que os países hoje sustentam. E aqui a escassez hoje, bem como ter uma carteira diversificada e atenta a todas as novas mudanças desta ordem mundial. Não se esqueçam que já passámos o ano 80, que Ray Dalio define como o grande ciclo de mudança, e já estamos a entrar no ano 81. Ele diz que mais ou menos de 80 a 100 anos é o resvalar de passagem para uma nova ordem mundial e uma mudança de paradigma, e nós estamos já na zona amarela e quase vermelha para podermos aferir aqui grandes mudanças de paradigma. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez estas análises sejam um pouco maçudas, mas são extremamente importantes para nós continuarmos a compreender como funciona este sistema económico, e cá estaremos para vos dar a última parte. Vamos para aí na página 100, a última parte de Broken Money, a última parte não, o último capítulo da primeira parte, quero eu dizer, nesta grande mudança de paradigma que poderemos ter, e quem não estiver preparado vai com certeza sentir essas debilidades. Até à próxima, cultivem-se e votos de uma boa semana.